E nosso assunto de sexta-feira é fazer a atualização da carteira de dividendos do canal, que criamos está quase, pessoal, completando 12 meses, certinho. Mais uma semana a gente cria o aniversário de investimento da nossa carteira de dividendos que eu criei aqui para motivar você e melhor, para me motivar também a estar sempre consistente, porque a ideia é investir R$ 50 toda semana. Mas a gente vai falar também sobre Caixa Seguridade e o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela tragédia terrível, agora sim mostrou impacto na Caixa Seguridade. Eu vou te mostrar também os pontos positivos, copo meio cheio, como eu sempre trago aqui, e a função da própria Caixa Seguridade é justamente oferecer seguro para quem paga. Seria errado se pensarmos diferente, tá, pessoal? Então, começando rapidinho aqui com a carteira do canal, que a ideia é de colocar os R$ 50 semanais, a gente já está quase acumulando R$ 3.500 em quase 12 meses. Então, a ideia é chegar a R$ 3.500 nos 12 meses, e cada ano que passa isso vai ficar mais fácil, porque os dividendos vão começar a ajudar nos nossos aportes, como já tem ajudado um pouquinho. Esse mês acumulou, tinha R$ 50, mas aí o saldo era 80, porque tinha R$ 30 já recebido de dividendos acumulados, então isso foi quase uma semana já de aporte. Então eu imagino isso daqui a uns 10 anos, 15 anos, ou até mesmo quando a gente corrigir um pouquinho esses R$ 50 para mais, vai ser bastante produtivo, tá? As nossas top 9 empresas aí que a gente continua com mais exposição em ações de energia elétrica, porque cria um ambiente mais protetivo para a nossa carteira, né? Então a nossa primeira posição ali em maior quantidade é a Alupar, depois a gente tem Klabin, ainda continua, e Auren está no terceiro lugar também, que é uma empresa de energia. Só ela está negativa na carteira, o resto está tudo positivo. Fico bastante feliz de ver isso por um lado, mas por outro lado eu fico com um pouco de receio de pagar um pouquinho mais caro do que o meu preço médio na ação, mas isso é um viés meu que eu preciso consertar, tá? Se a gente ficar pegado nisso, a gente vai parar de investir. Depois a gente tem Banco ABC, Gerdau, Sanepar, Caixa Seguridade, a Raizen aí que entrou recente na carteira, e a Unifique também, que foi a última empresa que a gente colocou, já com uma rentabilidade de 20%, então foi um momento bem interessante de entrada que eu consegui nessa empresa. A gente, como eu disse, né, está exposto aí a 30% da carteira é energia elétrica. Depois a gente tem papel, celulose e bancos. A gente está subindo aos pouquinhos, que eu quero que banco também ocupe uma posição importante na carteira, porque banco vem sempre lucrativo, ainda mais Banco ABC, que se mostrou muito lucrativo nesse ano e nesse trimestre. Tem vídeo do resultado desse trimestre do Banco ABC aqui no canal. Todos os vídeos de resultados da carteira do canal tem específico. Se você quiser saber como uma empresa vem se comportando, acho interessante você dar uma olhada. Por fim, a nossa menor posição é a Unifique, que ela entrou recente agora, né? Então, telecomunicações aí para fechar o nosso segmento Best Barsi, que é a inspiração que a gente criou aqui para essa carteira previdenciária, tá, pessoal? A rentabilidade está com 23,9% em 12 meses, então tá bastante interessante, né? A gente está vencendo aí todos os indicadores, IPCA, CDI, Bovespa e até mesmo o IDIV. Então a gente está com uma carteira bastante vencedora nesses primeiros 12 meses. É claro que rentabilidade é mais para inflar o nosso próprio ego mesmo, porque a gente se sinaliza que a gente comprou as ações num preço interessante. Mas se a empresa é boa mesmo, de verdade, aquela empresa sólida, resiliente, isso ao longo do tempo vai se compondo melhor se você tem uma rentabilidade mais negativa, desde que a empresa apresente bons resultados, né? Sobre os dividendos, a gente total, nesses 12 meses da carteira, a gente recebeu quase R$ 100, né? R$ 93,91 de dividendos. Os últimos que nós recebemos aí nesse mês de agosto foi Gerdau, Caixa Seguridade e Klabin. Então 3 empresas pagaram, então isso é o nosso terceiro maior aporte, né? A gente teve ali maio, julho e agora agosto, com os dividendos um pouquinho maiores. Isso é bastante motivador. E sobre as compras, foi da semana em si, um pouquinho de Alupar e um pouquinho de Auren, justamente para manter esse segmento de energia elétrica mais abundante na nossa carteira, para continuar criando esse segmento mais seguro, para ter essa rentabilidade positiva. Eu aproveitei que a Auren estava abaixo do preço médio e acabei aportando nela a R$ 11,65. Foi um dos menores preços que eu já consegui pagar nessa empresa, tá? A Alupar eu só comprei mesmo para compor ali o restinho das ações que estava com
númerozinho quebrado. Falando então agora do que importa, que são os resultados do segundo trimestre de Caixa Seguridade, o primeiro ponto positivo é o aumento nos seus prêmios emitidos e dos prêmios ganhos. Então ela aumentou aí quase 10%, 8,6% de um ano para o outro e 3,6% de um trimestre para o outro. Então ela continua ainda com um operacional bem interessante, tá? Crescimento, além de ser um crescimento geral para todos, é destaque no habitacional com aumento de 10%, no prestamista 11% de aumento, residencial também aumentou 18% e o assistencial, né, 36%. Então a empresa continua forte no mercado, pegando uma grande fatia da concorrência bem interessante. Agora o lado mais negativo é sobre a diminuição das suas receitas e do seu lucro, tá? As receitas diminuíram 14% praticamente do primeiro trimestre para esse trimestre, sofrendo grande impacto aí com a tragédia do Rio Grande do Sul, com os seguros, né, a sinistralidade aumentando bastante, que a gente vai ver mais para frente. Só que, em comparado com o ano passado, teve até um crescimento, uma diminuição muito pouquinha, né? Mas, de qualquer forma, também, semestralmente, né, os 6 primeiros meses de 2023 para os 6 primeiros meses de 2024, a gente tem um aumento nas suas receitas de 7,1%. O lucro líquido de 770 milhões mostrou um recuo. Antes, no primeiro trimestre, a gente estava com 924 milhões de reais. Então, essa queda de 16,7% bateu um pouquinho na empresa, né? A gente pode perceber aqui que a sinistralidade habitacional, ela está com um valor bem acima, né? No habitacional impactado pelos eventos climáticos aí, a sinistralidade seria de 38%, tá? Se não houvesse essas questões, a sinistralidade estaria numa média de 30%. Então, esse aumento da sinistralidade propiciou um direcionamento do seu capital mais para essas questões, por isso que a empresa lucrou um pouco menos, mas de qualquer forma, pessoal, 770 milhões de reais em 3 meses, né? Aqui a gente consegue ver o seu lucro líquido sendo corroído por essas questões da sinistralidade, né? O seguro prestamista ali comendo 123 milhões, depois o caixa residencial 6 milhões, o CNP dos seguros também 17 milhões, então mais 10,7 milhões do Tio Seguros. Isso aí ela saiu de 928, que era do trimestre do ano passado, para 770 milhões de reais, tá? O resultado operacional foi mais impactado, até que o resultado das suas operações financeiras, que é um ponto importante, apesar de ter tido toda a marcação de mercado, apesar do título IPCA mais ter sofrido essa desvalorização para quem tinha comprado antes, igual o Caixa Seguridade, né? Sofreu um pouquinho, mas de qualquer forma, semestralmente teve um aumento ali quase de 2%, tá? O resultado financeiro do trimestre passado foi 225 milhões, esse foi 258 milhões. Então, deu uma seguradinha aí nessas questões do seu lucro líquido, né? O que deixa um respiro bem interessante. Então, de qualquer forma, a Caixa Seguridade vem ali com uma rentabilidade positiva no acumulado do ano no valor da sua ação, de 15,23% hoje, custando R$ 14,75. A gente observa que ela teve uma pequena correção e veio andando meio de lado nesses valores por alguns meses. Estou esperando uma oportunidade mais interessante de fazer esse aporte e a gente vai ver se o preço está atrativo ou não a seguir. E hoje você pagando R$ 14,75 nas ações da Caixa Seguridade, você está levando quase 10% em dividend yield, ok, ponto positivo demais, mas quando a gente olha o preço-lucro, está sendo negociado a 13 vezes preço-lucro, então a gente está um pouquinho sem margem de segurança, olhando um pouquinho um retrato do passado, né? Então, um PL legal para a Caixa Seguridade giraria em torno de 9, por aí, né? A PVP de seguradora sempre é um pouquinho mais alto mesmo, isso aí não tem onde fugir muito, então a gente nem analisa muito bem. A gente vai ficar aqui feliz com um ROI de 25,38%, né? E o seu CAGR de lucros, que é o crescimento composto de lucros ali de forma constante, de 18%, tá? Mas hoje, se a gente analisar só por esse indicador, a Caixa Seguridade estaria um pouquinho esticado o preço. Não é que está caro, mas está assim num preço bastante justo, tá? Falando em Caixa Seguridade, uma empresa mais que a gente usa como previdenciária, ela vai distribuir dividendos aí, 702 milhões de reais de dividendos, porque é 91,13% do seu lucro líquido do trimestre. Então isso dá 23 centavos por ação. Então, calcule aí quantas ações você tem, o seu dividendo vai estar disponível para você dia 18 de novembro, mas você tem até 4 de novembro para comprar as ações se você quiser receber esses dividendos, tá, pessoal?
E o interessante também que eu gosto muito dessa empresa é que ela vem apresentando dividendos crescentes. Então, em 2021, ela pagou 24 centavos, depois 65 centavos em 2022, R$ 1 em 2023 e agora esse ano, já previsto com esse pagamento de novembro ali, fechando R$ 1,06. Então, dividendos crescentes são muito bem-vindos aqui no canal. Se a gente analisa, então, entre Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro e os indicadores de renda fixa, IMAB, e o próprio Ibovespa em si, numa escala de IPO do Caixa Seguridade, que foi ali em maio de 2021 até a presente data, então tem pouco tempo, a gente vê que BB Seguridade ganhou, com 95% de rentabilidade, mas Caixa Seguridade não fica muito atrás, não, 86%. Porto Seguro está embaixo, 60%. O IPCA mais 26% e o Ibovespa 3,66%. Então, por isso que eu sempre falo que essas ações de seguradoras, elas têm um perfil mais protetivo com uma rentabilidade alta na nossa carteira no longo prazo. Então, isso se mostra graças a esse gráfico, tá, pessoal? Então, é o seguinte, Caixa Seguridade, ela vem mostrando agora nesse trimestre um certo impacto do ocorrido, porém é uma empresa que se mantém bastante lucrativa, uma empresa que tem bons números e é uma empresa que se destina para essa finalidade. Afinal de contas, quando nós pagamos um seguro, a gente quer que quando precisarmos desse seguro, que ele funcione. E ele funcionou, eu espero que tenha funcionado para as pessoas que precisaram, afinal de contas a empresa existe para isso, né? Querendo ou não, acabou lucrando ali com todos esses impasses 770 milhões no trimestre. Não era o que gostaríamos, mas foi um dado bastante positivo. Ela tem bastante caixa, tem bastante dinheiro acumulado. Então, uma empresa que muito difícil passar mal das pernas, tá? Até porque Caixa, né? Caixa Econômica Federal, tá, pessoal? Então, tá aí a análise do balanço brevemente do que aconteceu nesse trimestre, análise um pouquinho ali de um preço baseado no preço-lucro, né? Mostramos também os dividendos. Eu espero que você tenha se sentido mais motivado a investir neste vídeo. Não sendo recomendação, mas se motivando a criar sua própria carteira aí dentro da sua própria tese de investimento, tá, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Lembre de deixar o like para mim se você gosta do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ativando o sininho, porque aí você vai receber todos os vídeos aí diários que a gente tem feito aqui no canal. Comenta para mim dessas 3 seguradoras, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro, qual que você tem na carteira, que eu vou ficar feliz em saber e conversar com você aqui nos comentários. Não esquece que agora a gente está produzindo devagarinho conteúdos no Instagram, só seguir lá também, que é um conteúdo um pouquinho mais diferente do que vem apresentando aqui nesse formato, tá, pessoal? Então eu fico por aqui, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo.